Olá pessoal, na aula de hoje iremos verificar aqui um conceito básico da matemática financeira que é denominado juro e juro simples. O juro vem a ser uma remuneração devida a um empréstimo por um certo período de tempo. Em outras palavras, é uma forma de recompensar aquela pessoa que emprestou pelo fato dela deixar de desfrutar do seu capital em ocasião do empréstimo. Observação: o juro possui uma taxa fixa, é calculado sempre a partir de uma taxa inicial, é denominado juro simples. Verifiquemos aqui o exemplo. Uma pessoa fez um empréstimo de R$ 10.000 a juros simples de 2% ao mês. Desta forma, ao final de um mês, o juro vai ser 2% do total de 10.000, o que corresponde então a R$ 200. Então, 2% de 10.000 é R$ 200. Ao final de 2 meses, o juro vai ser 2% mais 2%, por serem 2 meses, né? De 10.000, o que vai totalizar em R$ 400. Esse aqui é um exemplo básico de juros simples. Ao final de 3 meses, o juro vai ser R$ 600. E ao final de N meses, ou seja, uma quantidade indefinida de meses, o valor a ser cobrado vai ser 2% mais 2% mais 2%, até aquela quantidade total que foi denominada N. Então, por exemplo, se forem 8 meses, o juro vai ser 2% repetidos 8 vezes. Então, seja lá qual for o valor. Dessa forma, o valor de juro cobrado vai ser os 10.000 vezes a porcentagem de 2%, que é calculada em 0,02, e vezes a quantidade de tempo. E a forma para a obtenção do juro simples é essa aqui. Juro vai ser capital vezes a taxa vezes o tempo, onde nós iremos escrever bem aqui a legenda. O J corresponde ao juro, o C corresponde ao capital inicial ou simplesmente capital. Essa letra I indica a taxa que vai ser cobrada o juro. Se ela, dependendo do contexto, pode ser cobrada ao mês, ou ao ano, ou ao dia. E o T vai representar para nós o tempo. Observação: a taxa e o tempo devem estar relacionados na mesma unidade de tempo. Vamos verificar aqui um exemplo para esclarecer melhor essa situação. Um empréstimo de R$ 5.000 foi realizado a uma taxa de 10% ao mês a juros simples. Vejamos quanto será pago de juro ao final de 6 meses. Então, nós temos aqui um capital de R$ 5.000 e a taxa é de 10%. No entanto, na obtenção do cálculo, eu não vou usar o valor 10. Eu vou ter que considerar que 10% é 10 sobre 100, o que corresponde a 0,1. Esse valor 0,1 é que será usado para calcular o juro. E o tempo é de 6 meses. Perceba aqui no contexto, olha, que a taxa de 10% é 10% ao mês e o tempo já está considerado em meses. Desta forma, eles estão correspondentes em termos de unidade de tempo. Então, para obter o juro que será pago, eu vou obter aqui, ó, capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, o juro vai ser 5.000 vezes a taxa, que é 10%, que corresponde a 0,1. Sempre eu devo obter a taxa em decimal e não o valor unitário. E 6 meses. Multiplicando aqui, 5.000 vezes 0,1 dá 500, vezes 6. Portanto, o juro vai ser 500 vezes 6, que é R$ 3.000. Então, dessa forma, o juro devido por esse empréstimo será de R$ 3.000. Ao final de 6 meses, então, a pessoa deverá pagar a quantia de R$ 3.000 de juro, sendo que o total a pagar vai ser os 5.000 que ele emprestou, mais esses 3.000, o que vai totalizar em R$ 8.000.
Então, esse valor aí total, que é o capital mais o juro, nós denominamos montante e é obtido pela seguinte fórmula. Montante é o capital mais o juro. Então, essas duas fórmulas aqui, ó, são importantíssimas nós sabemos. A fórmula do juro, que vai ser o CIT, né, capital vezes taxa vezes tempo, e a fórmula do montante, que é capital mais o juro. Verifiquemos aqui um problema proposto para a gente se situar. Verificar a aplicação. Se R$3.000 foram aplicados por 5 meses a taxa de 4% ao mês, determine, letra A, os juros recebidos. Então, aqui, o juro vai ser capital vezes taxa vezes tempo. Lembrando que a taxa não vai ser possível usar o valor 4. A taxa 4% é 4 sobre 100. O que corresponde a 0,04. 4 dividido por 100 é 0,04 e esse valor em decimal que será utilizado. Nunca pode ser usado o valor em porcentagem, e sim em decimal. Então, obtendo aqui o cálculo, respondendo a letra A, o capital é R$3.000, a taxa é de 0,04 e o tempo é 5 meses. Observe que a taxa está ao mês e o tempo também é meses, então eles estão concordando aqui a unidade de tempo. Dessa forma eu posso obter o cálculo sem nenhuma necessidade de fazer ajuste. Então multiplicando aqui, ó, 3.000 vezes 0,04 vai dar 120 e vezes 5. E o juro vai ser então R$120 vezes 5, que corresponde a R$600. Então a letra A, o juro recebido é de R$600. Item B. O montante. O montante é a obtenção do capital mais o juro. Então, se o capital for de R$3.000 e o juro 600, o montante vai ser R$3.600. Segundo item aqui. Obtenha o montante em cada situação, supondo a taxa de juro simples. Então, já foi fornecido o capital. O N vai indicar aqui o nosso tempo, 8 meses, na letra A, e a taxa é 25% ao mês. Perceba que o tempo está em meses e a taxa também está em meses, então não há necessidade de fazer nenhuma adaptação. Obtendo aqui inicialmente o juro vai ser o capital de R$2.000 vezes a taxa. Perceba que a taxa é 25%, eu não vou poder usar o número 25, e sim 0,25, que é o resultado da divisão de 25 por 100, e 8 meses. Então, o juro, 2.000 vezes 0,5 vai dar 50, vai dar 500, vezes 8. E 500 vezes 8, o juro na letra A vai ser 4.000. Então, 4.000 é apenas o juro. E quanto vai dar o montante nesse contexto? Então, no item A, o montante vai ser o capital mais o juro. Desta forma, o montante na letra A vai ser 2.000 mais 4.000. E vai dar um total de R$6.000. No item B, novamente nós temos aqui, para obter o montante, nós necessitamos calcular o juro inicialmente. O juro vai ser 5.000 vezes a taxa, que é 9% ao mês, ou seja, 0,09, é 9 dividido por 100. Perceba que a taxa está em meses e o tempo está em dias, então nós necessitamos converter. Então, olha aqui, é mais fácil converter 60 dias em 2 meses. Então, bem aqui, o tempo vai ser 2. Multiplicando aqui 5.000 vezes 0,09 é a mesma coisa que 50 vezes 9, o que vai dar 450 vezes 2. Portanto, o juro 450 vezes 2 vai ser igual a R$900. Esse é o valor do juro, mas como a questão pede para você obter o montante, então nessa questão o montante vai ser 5.000 mais os R$900. O montante na letra B vai ser igual a R$5.900.
Como tarefa para vocês, para entregar na próxima semana, deixe essa questão bem aqui. Ó. O capital de R$ 1.200 empregado durante 2 meses, a taxa de 5% ao mês. Ele rende juros simples de... E aí qual é a alternativa? Eu quero que vocês façam essa questão no caderno e obtenha depois a resolução. Não somente você me dá o item correto, e sim o cálculo de como você chegou a essa conclusão. Segunda questão. João fez um empréstimo bancário de R$ 3.200 pelo prazo de 6 meses, a uma taxa de 3% ao mês. Então perceba aí que já o tempo e a taxa já estão correspondendo. O valor do juro simples pago por João nesse empréstimo será de... Então você vai ter o cálculo, mostrar o cálculo e apresentar a resolução e entregar.